Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Vocês estão percebendo aí que estou um pouco ausente das lives, é que eu estou refazendo todo o repertório para o retorno. Estarei retornando novamente com as novas lives, com as novas campanhas que vamos fazer, glórias a Deus. Só que antes de mais nada, antes da nova campanha que eu vou entrar, eu vou fazer uma campanha em ação de graça nas lives, na rede social e mídia social. Vai vir coisa boa aí para todos nós, glórias a Deus. Só que também, meu irmão, minha irmã e todos os telespectadores, eu tenho o meu trabalho também. E eu trabalho fora. Eu queria ter o tempo que antigamente eu tinha. O tempo que antigamente eu tinha, eu estava direto na igreja. Eu sempre fui uma pessoa a favor da obra de Deus. Glórias a Deus. Só que algumas pessoas paralelamente desinformadas e que procura ouvir pessoas que estão mentindo, diz que nós não estamos nem aí para a obra. Se engana essas pessoas, meu irmão. Eu estou lendo a Bíblia todo dia, estou pesquisando. Vou estar iniciando uma nova campanha aqui nas redes sociais. É o primeiro ano que eu faço isso. Eu só faço a campanha pelas redes sociais uma vez só por ano, mas Deus colocou no meu coração e devido também a alguns pedidos de alguns ouvintes que nos seguem nas redes sociais e mídias sociais, que foram muito edificados, curados, restaurados, renovados, batizados com o Espírito Santo, estaremos retornando aqui com tudo nas redes sociais e mídias sociais. A única coisa que eu peço a todos vocês é o que Paulo pediu, o apóstolo Paulo: orai por mim, para que a palavra me seja dada com confiança na hora da pregação. É isso que eu quero, é vossas orações. E tome muito cuidado, porque Deus deu autoridade eclesiástica aos homens, não deu às mulheres, porque isso é bíblico. O episcopado foi dado aos homens e não às mulheres. Então nós estamos vivendo nos últimos dias da Igreja de Cristo, e para você entender essa minha fala, você tem que ir lá para Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 em diante, quando o próprio Jesus vem repreender o pastor da igreja de Tiatira, porque o pastor da igreja de Tiatira, meu amigo e minha amiga, ele já tinha extrapolado. Vai lá ler o que está escrito lá e você vai compreender. E mais, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Você querendo ou não querendo aceitar, no reino dos céus só é reconhecido o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia não é reconhecido. E se não é reconhecido, você vai queimar no fogo do inferno. Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, está acontecendo algo dentro das igrejas, glórias a Deus, e é coisa muito séria, uma distorção das escrituras, e eles falando que Deus está inovando. Deus não inovou nada, porque vai se cumprir tudo conforme está escrito. Se não for conforme está escrito, nunca herdareis o reino dos céus. Os cargos que são reconhecidos como episcopado ou ministerial, Efésios capítulo 4, versículo 11, está escrito lá assim: o mesmo que subiu ao céu, o mesmo que desceu, e ele vos deu apóstolos, pastores, doutores, entre outros cargos que está escrito ali. Não houve mudança e nem alteração nenhuma nas profecias. Então, se você inventou o cargo dentro da igreja que não existe, só tem uma coisa para te falar: eu não quero estar na tua pele quando chegar no céu. Porque quando chegar no céu você vai dizer assim: ah, Deus, eu sou a vice-deusa e vim te apresentar essas ovelhas. Deus vai falar na tua cara, vai dizer assim no céu: você no teu cargo nunca foi reconhecido, e você não está me trazendo ovelha, você está me trazendo uma multidão de bode, porque não foram reconhecidos pelo reino dos céus, não foram catalogados no livro da vida, e tudo aquilo que não é reconhecido nos céus, não é reconhecido nas escrituras, não tem direito à salvação. Então, meu irmão, isso aqui é só uma canjinha.
para você entender o que vai acontecer agora no retorno das redes sociais e mídias sociais com a pregação, com a campanha, aonde nós estaremos realizando. Nós vamos já fazer essa abertura nova agora que vai acontecer. Ainda não defini o mês, se vai ser o mês de agosto ou setembro. Glórias a Deus. Eu estou vendo ainda porque está tudo sendo escrito no papel, o que eu vou fazer, porque estou estudando, pegando os novos gráficos da revelação. Entendeu, meus irmãos? Vai vir muita coisa boa aí, porque o meu forte é rede social e mídia social, meu amigo. Glórias a Deus. Enquanto eu não tiver um lugar ainda onde eu posso ali realizar as campanhas, igual eu fazia na minha antiga igreja, irmão, então nós vamos continuando aqui pelas redes sociais e mídias sociais, pregando o evangelho e anunciando as boas novas de salvação, que é para esse compromisso que Deus me chamou, pregar o evangelho e anunciar as boas novas de salvação. Eu não posso começar uma campanha e depois ter alguém por trás de mim dar um surto psicótico e eu ter que acabar a campanha. Glórias a Deus. Aí não tem como. Na minha antiga igreja, onde eu iniciava as campanhas e trazia pregadores de tudo quanto é lugar, não trazia lobos e nem devoradores não, trazia pregadores, pessoas que tinham compromisso e têm compromisso com a verdade, não é pessoas que vêm apadrinhado com erro, apadrinhado com a mentira, apadrinhado com engano e mais, e ainda enganando o povo ainda, uma coisa que eu não gosto. Uma coisa que me dá incômodo é quando eu vejo que o povo está sendo enganado. A pior coisa que tem, meu irmão, na vida de uma pessoa é quando essa pessoa está enganando o povo e acha que não está enganando o povo. É a pior desgraça que tem na vida de alguém. Mas o culpado disso tudo também é o próprio povo. Porque vocês não lêem a Bíblia, ora. Vocês têm que ler a Bíblia para você saber se eu estou te enganando ou não. Se esses cargos que eu te apresentei está escrito na palavra de Deus ou não. Glórias a Deus. Existe aquele cargo simbólico, glórias a Deus, que não vai se esbarrar no reino dos céus. Foi o que eu falei na campanha profética. Agora, os cargos confirmados, que esse vocês podem confiar, Efésios capítulo 4, versículo 11. Os defraudadores, os mentirosos, as mentirosas, não gostam dessas verdades. Eles não gostam de Bíblia 100% não, sabe por causa de quê? Porque gostam de viver na mentira e ficar enganando o povo. Essa que é a realidade. O dia que você começar a ler a Bíblia de verdade, você vai perceber que está sendo enganado. Você vai perceber que está sendo enganada. Entendeu, meu amigo e minha amiga? Entendeu o que eu estou falando? A palavra de Deus é a Bíblia. Sai da revistinha. Você está muito tempo na revista e você não está lendo Bíblia. É isso que está acontecendo. Você tá indo para qual igreja? Você está indo para a igreja idólatra ou para a igreja evangélica? Porque na igreja evangélica em que eu cresci, em que o Senhor ali fez os ensinamentos vir sobre minha vida, é uma igreja do fogo, da palavra, da oração e da Bíblia, ora. Se a igreja que você está não é igreja bíblica, é sinal que você está no lugar errado. Porque o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 8, versículo 20? A lei ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. E o próprio Jesus falou, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam, anunciam e confirmam de Jesus. Agora, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Quando você começar a ler a Bíblia, aí você vai entender assim, verdadeiramente, tivemos um profeta no meio de nós, que tentou nos alertar, que tentou nos mostrar a verdade e nós não percebemos. Aí vai acontecer sobre tua vida igual aconteceu com Jonas no navio. O por causa de quê? Todo mundo gritando. O por causa de que nos sobreveio todo esse mal? É porque vocês saíram da palavra para seguir o modismo da mentira de Satanás. Aonde o Satanás é o pai da mentira. O que está escrito? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o diabo só vai ter legalidade e só vai ter força aonde há mentira. Porque aonde há verdade, o Satanás não vai vencer. Por isso, meus amigos e minhas amigas, entenda uma coisa, glórias a Deus. Eu falei na campanha profética que nós terminamos agora, que foi um mês profético, um mês direto pregando pelas redes sociais e mídias sociais. Eu acredito que eu sou um dos últimos dos profetas que tem trazido a verdade para esse povo que está andando sem verdade. Mas entenda uma coisa,
sem a Bíblia, sem obedecer às Escrituras, nunca herdareis o reino dos céus. Vai herdar o inferno, mas os céus você não vai herdar. Por isso que lá está escrito assim, ó, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Vê lá, vai, pega essa passagem que eu estou te falando aqui agora, vai lá ler lá, leia e releia o contexto todo que está lá. Aí você vai entender, meu Deus, eu não sabia que era isso. Aí agora você está sabendo. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte aos vossos corações. Sempre quando eu tenho a oportunidade que a empresa me larga cedo, eu faço a live aqui na estação de trem. Ou pela madrugada, ou nesse horário chegando em casa, igual eu estou chegando agora. Meus irmãos, entenda uma coisa. Já está até escurecendo. Quando eu cheguei aqui estava claro. Glórias a Deus. Procure ler a Bíblia. E procure uma igreja bíblica, que esteja ainda verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo e mais. E aonde tenha um pastor nessa igreja. Glórias a Deus. Porque se não tiver um pastor nessa igreja, cuidado. Existe muita coisa que é antibíblico e você está sendo enganado e você não sabe. Entendeu? Por isso procure ler a Bíblia, porque Deus só confirmou Efésios capítulo 4, versículo 11. O mesmo que subiu é o mesmo que desceu. E vos deu pastores, apóstolos, presbíteros, doutores e o que está escrito ali, que é o que é confirmado no reino dos céus. E que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações.